pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Laura Eduarda e sou integrante de um dos grupos responsáveis por apresentar na Feira de Ciências da Prática de Ensino 2. Bom, a Feira de Ciências ela é extremamente importante, pois ela é responsável por integrar tanto a sociedade comum como a nossa comunidade científica, pois ela levanta pautas que fazem parte do nosso cotidiano. E com isso faz com que a sociedade aumente o seu senso crítico e tenha uma reflexão, pois a ciência envolve todo o nosso meio, né? A partir disso, o meu grupo, que tem os integrantes a Amanda Paniago, Clayton Xavier, eu e a Valdileia, nosso grupo quis levantar uma pauta sobre a chuva ácida, como ela funciona e quais são os impactos negativos que ela causa no nosso meio ambiente, né? Bom, a chuva ácida é proveniente de poluição atmosférica, vindas de queima de combustível fóssil, a partir, por exemplo, dos carros, da gasolina, e também por indústrias, né? As indústrias, elas poluem muito o nosso ar atmosférico. Então, a partir disso, os óxidos liberados, a maior parte dos óxidos são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. E quando esses óxidos eles se interagem com as moléculas de água, por exemplo, o óxido de enxofre, quando ele interage com a molécula de água, ele forma um ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é o ácido que é usado nas baterias de carro, por exemplo. Ou seja, a gente tem uma noção que é um ácido extremamente forte, né? Já o óxido de nitrogênio, quando ele interage com as moléculas de água provenientes da chuva, acaba causando o ácido nítrico e o nitroso, que a partir de um certo tempo, esses ácidos eles acabam influenciando muito o nosso meio ambiente, né? E a partir disso a gente quis fazer 2 experimentos. O primeiro experimento foi para provar como a chuva ácida tem influência no nosso solo, e o segundo experimento é para provar como a chuva ácida tem influência na nossa vegetação. Então, a chuva ácida, ela envolve várias partes do nosso meio ambiente, mas o nosso projeto quis especificar entre a vegetação e o nosso solo. Bom, agora vocês vão ver o primeiro experimento que foi feito pela Valdileia e ela vai mostrar o que ela utilizou, como foi feito e eu espero que vocês prestem atenção porque é extremamente simples e vocês podem muito bem fazer em casa, tá legal? Então, agora é com vocês o vídeo da Valdileia. Olá pessoal, eu sou a Valdileia da Bio 4, vou estar fazendo um experimento sobre a chuva ácida. Eu vou estar usando água natural, vinagre e giz. Eu separei um copo transparente para colocar a água, o vinagre e agora eu vou colocar o giz em todos os dois. Vou estar colocando a água e o vinagre na mesma proporção. Primeiro eu vou colocar a água. Podemos ver que não tem efeito nenhum. Agora eu vou colocar o vinagre. Na mesma proporção. Ao colocar o vinagre, percebemos que ambos reagem com o vapor de água originado, respectivamente. Os ácidos sulfúricos, sulfídricos e sulfúrico e o ácido nítrico. Esses elementos se precipitam e então, na forma de chuva, neve, orvalho ou geada, na chamada chuva ácida. Podemos observar aqui, ó, o efeito é assim da chuva ácida. O efeito da chuva ácida no vinagre, né? E no giz não surgiu nenhum efeito ainda.
Dentre os efeitos da chuva ácida estão a corrosão de equipamentos e a degradação das plantas, solos e lagos. O contato com o ácido é prejudicial, podendo causar, por exemplo, doenças respiratórias. Bom, como vocês viram, a Valdileia usou vinagre para representar os ácidos que são da chuva ácida e usou o giz para representar o nosso solo. E vocês viram que tem muita diferença, né, de uma chuva comum para uma chuva ácida, porque o giz praticamente estava se dissolvendo nesse experimento, né? Então a gente pode ter essa conclusão de que realmente faz muita diferença. Ainda mais, isso aí foi um curto tempo. Imagina agora num ambiente maior e vários anos, para a gente ter uma noção de que realmente influencia, né? Bom, e agora tem o segundo experimento feito pelo Clayton. E o objetivo do experimento dele foi mostrar como a chuva ácida ela interfere na nossa vegetação. Então, com vocês agora o vídeo do Clayton. Bem, pessoal, nós iremos fazer um experimento, né, em relação à chuva ácida, o impacto da chuva ácida aqui, em relação à vegetação. E para esse experimento nós iremos utilizar enxofre, nós temos aqui em pó, nós temos água, né, no recipiente aqui, que esse já coloquei a água aqui. Nós iremos utilizar uma flor de coloração forte, né, podemos dizer assim. Nesse caso aqui nós estamos utilizando essa de cor violeta. Nós iremos utilizar o papel indicador de pH, que nós temos aqui, para poder ver quão ácido vai ser essa chuva, né, hipoteticamente. É o experimento. Iremos utilizar a fita isolante, que é para grudar o papel indicador de pH, a flor e a colherzinha. Só que no caso aqui eu improvisei um ferrinho, porque eu vi que ia queimar muito, eu acabei improvisando, né? Para poder colocar o enxofre aqui em cima e fazer a combustão. Nós iremos utilizar um fósforo ou um isqueiro, depende do que você tiver aí disponível, e uma vela, para poder a gente incinerar ali a parte de baixo da colher onde vai ter o enxofre por cima. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, tá tudo certo. Bem, após ter feito o processo de combustão do enxofre, a gente colocou aquele instrumentozinho improvisado que eu fiz. A gente colocou aqui dentro, ele soltando os gases, e fechamos e isolamos bem, né? E vamos deixar aí agora alguns minutos para ver o que vai acontecer com a rosa, né? Com a flor. Bem, pessoal, após todo o processo, né, de ter colocado ali a flor em contato com o gás da combustão, resultante da combustão do enxofre, nós temos como resultado exatamente isso aqui, ó. É isso que acontece, provavelmente poderia acontecer na vegetação, com a queda, né, da chuva ácida aí na vegetação. Nós temos aqui a flor original, uma coloração violeta bem forte, que nós podemos ver. Ela está um pouco murcha, mas dá para ver a cor certinha. E aqui nós temos a flor que foi selecionada para poder passar pelo processo. Ela perdeu toda a coloração, perdeu toda a tonalidade original dela, né? E aqui, com o medidor de pH, nós conseguimos ver que o pH do gás que foi produzido, né, pela combustão aí do enxofre em pó, nós temos aí um pH próximo de 2, ou seja, muito ácido, né? Ou seja, nós conseguimos assim, com esse trabalho, ter o resultado de que a chuva ácida é algo muito prejudicial para as plantas, né? Podemos dizer assim. Não podemos generalizar, mas como a gente fez esse teste, nós podemos aí indicar que chuva ácida pode sim trazer danos para a vegetação. Beleza? Então, gente, como vocês viram, a flor perdeu totalmente a sua cor. Ela tinha uma coloração muito mais forte e agora ela estava branca, né? Então, ele usou o enxofre, que é inclusive um dos óxidos que interagem na chuva ácida, e ele usou o enxofre e o papel de pH, medidor de pH. Então, praticamente era extremamente ácido, estava lá perto do 2. Isso é extremamente ácido, né? Então, a gente pode concluir
que a poluição provinda da queima de combustível fóssil, das indústrias, ela interfere completamente no nosso meio. Isso não só no nosso solo, no nosso ambiente, mas também até pra gente, nós seres humanos, né? Então, esses experimentos foi para provar e mostrar como isso tem influência na nossa própria vida, no nosso cotidiano. Porque daqui a uns anos, se continuar desse jeito, a gente não vai ter mais nada, né, gente? Então, é isso. Eu espero que tenha feito vocês pensarem mais um pouco, tenha feito vocês analisarem. E esses experimentos você pode muito bem fazer em casa, sem problema nenhum. Qualquer um desses objetos que foram usados, vocês podem tranquilamente conseguir, né? E fazer em casa para poder também provar e ver, visualizar pessoalmente, tatear, né? Então é isso, pessoal. Nós, todos os grupos, agradecemos a presença de vocês. E é isso. Muito obrigada e bons estudos!